Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 23 de julho, 16º domingo do Tempo Comum. O mês de julho já se vai, daqui a pouquinho estamos aí entrando em agosto e o nosso ano cada vez mais ligeiro. Mas enquanto o tempo vai passando, nós vamos aqui experimentando a Palavra de Deus e a transformação que ela realiza na nossa vida. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e irmãs, na semana passada, no domingo, Jesus iniciava uma série de parábolas que nos falariam do reino dos céus. E a parábola que Jesus utilizou na semana passada, a parábola do semeador. E nós ouvíamos Jesus nos dizer daqueles 4 tipos de terrenos que existem, onde a palavra cai e produz ou não frutos, por diferentes motivos. Hoje, Jesus nos fala novamente em parábolas e nos apresenta o reino de Deus como uma semente que é lançada na terra, que cresce, mas junto a essa semente boa, que é o reino de Deus, ou melhor, que são aqueles que são de Deus, homens e mulheres do reino, junto com eles também cresce o joio, aquela semente ruim que foi lançada pelo inimigo. Ora, nós sabemos que o mundo em que nós vivemos é um mundo que está completamente confuso, perdido. As pessoas que vivem ao nosso redor são pessoas sem rumo, são pessoas sem direção, pessoas que não têm base, que não têm raiz em si mesmas, que não têm um
apoio moral suficiente dentro de casa, nos seus lugares de trabalho. São pessoas que estão aí vivendo a vida, mas sem de fato terem vida. Uma coisa é estar vivo, outra coisa é ter a vida, ter a posse da vida em si, ou seja, ser pleno. O que falta nos dias de hoje? Plenitude ao homem e à mulher. Falta de fato o sentido real da sua existência. Ora, muitos que caminham conosco são trigo, mas também muitos que estão ao nosso lado são joio. São aqueles que vêm, que se infiltram, que trazem coisas que são nocivas, que vão aos poucos destruindo todos os valores que nós recebemos em casa, aquilo que fomos construindo na nossa personalidade e vida ao longo da nossa história. Esse é o mundo em que nós vivemos hoje. O mundo atual é um mundo de desconstrução dos valores. E por quê? Porque o mundo de hoje, ele está dominado por Satanás. E o desejo de Satanás é desconstruir, desfazer no coração do homem e na sociedade em si todo e qualquer valor que seja contrário aos seus planos. E quais são os planos do demônio? De fazer com que a humanidade esteja para sempre prisioneira do pecado. Ora, o demônio sabe que Jesus venceu o seu poder, sabe que Jesus, por sua morte e ressurreição, rompeu as cadeias do pecado. Deus nos deu pelo batismo que nos foi conferido pela Igreja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos deu a liberdade. Porém, a nossa liberdade precisa estar totalmente entregue ao Senhor, para que ela não se desvie e não venha a tornar-se também na nossa vida joio, ou seja, nos amarrando ao pecado e não nos permitindo liberdade em relação ao mal. Quantos são os homens e mulheres nos dias de hoje, pessoas que nós conhecemos, que na sua índole, meus irmãos e minhas irmãs, são boas, mas que estão se comportando e vivendo como joio porque estão aprisionadas ao pecado. Primeira leitura do livro da sabedoria, o Senhor vai nos dizer isso, né? Vejam, assim procedendo, Deus ensina ao teu povo que o justo deve ser humano, e aos teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Ora, Deus enviou Jesus, Deus nos deu a sua palavra, para que por Jesus e por sua palavra anunciada por Jesus, nós fôssemos libertos do pecado. Nós precisamos, irmãos e irmãs, romper com as cadeias do pecado. E para quê? Para que no dia final, no dia do juízo, quando o Senhor vier fazer a sua colheita, nós não sejamos recolhidos e amarrados em feixes, como o Senhor diz que fará com o joio, e jogados na fornalha ardente. Mas nós deveremos, como trigo, ser levado para o celeiro, que é o reino dos céus. O livro da sabedoria nos garante isso. Deus perdoa os pecados, mas para que Deus perdoe os pecados, é preciso que haja arrependimento. O joio pode tornar-se trigo? Humanamente falando, não. Joio e trigo são coisas diferentes. Mas pela graça de Deus, aquele que vive como joio, ou seja, aquele que se dedica às obras do mal, aquele que se deixa levar pelo pecado, aquele que se afasta de Deus, pode sim tornar-se trigo. Se de fato arrepender-se dos seus pecados e buscando ao Senhor, tiver a graça da conversão sincera. Ora, Jesus é aquele que está semeando o trigo, a semente boa, a sua palavra. E Jesus precisa que essa semente caia na terra do nosso coração e produza frutos. O diabo, o tempo todo, meus irmãos e irmãs, vai tentar nos tirar das mãos de Jesus. Vai vir com propostas sedutoras. E você e eu experimentamos no nosso dia a dia as propostas sedutoras do demônio. Ele está o tempo todo, como diz São Pedro, como um leão a rugir procurando a quem devorar. E muitas vezes nós nos tornamos essas presas fáceis que somos devorados pelo demônio quando aceitamos as suas propostas e caímos em pecado. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de ir à casa de Deus.
dia de ouvir a palavra, dia de receber a Eucaristia. Mas, irmão e irmã, não adianta ouvir a palavra e receber a Eucaristia e não ser no mundo trigo, ser joio. Quanta gente vai hoje à igreja, vai ouvir a palavra, vai receber a Eucaristia e vai regressar para a sua casa e continuar vivendo como joio e não como trigo. Ora, a palavra de Deus, a Eucaristia recebida, precisam transformar a nossa história. São Paulo, na segunda leitura da carta aos Romanos, ele vai dizer: quando nós não temos forças por nós mesmos, nós devemos suplicar a quem? Ao Espírito de Deus, que interceda por nós, que reze por nós, que acalente o nosso coração e que nos dê as palavras que nos são necessárias para suplicarmos ao Senhor: Senhor, vinde em meu socorro. Senhor, vinde em meu auxílio. Fazei com que eu não seja lançado ao fogo do inferno, mas dá-me a graça da conversão. Eu quero ser trigo e não joio. Irmãos e irmãs caríssimos, concluindo essa nossa meditação, eu quero te fazer um convite a um bom exame de consciência hoje. Não se aproxime da Eucaristia sem antes fazer esse bom exame de consciência e reconhecer quem você é nessa parábola: o trigo ou o joio. Reconhecer a quem você serve, a Cristo ou a diabo. Perceber-se diante dessa situação toda que Jesus nos apresenta no Evangelho e ter a consciência de qual seria hoje, nesse domingo, a sua paga se Deus hoje passasse pela sua vida. Você seria recolhido ao celeiro, ou seja, seria levado ao céu, ou seria lançado ao fogo como os feixes de joio para ser queimado, ir para o inferno? Essa é uma possibilidade. Nós temos diante de nós esses dois caminhos. Agora, na medida em que nós vamos permitindo a Deus que Ele trabalhe a nossa vida, na medida em que nós vamos nos arrependendo dos nossos pecados e vamos chegando ao encontro e ao coração de Deus, o Senhor faz maravilhas. O Senhor vai nos tornar como aquela semente de mostarda da segunda parábola que Jesus contou, uma árvore frondosa, na qual os próprios pássaros virão fazer os seus ninhos, ou seja, nós seremos pessoas tão cheias da graça do Senhor se dermos a Ele o nosso sim verdadeiro, se permitirmos que Ele nos transforme de joio em trigo, que muitas e muitas pessoas vão se aproximar de nós. Para quê? Para ouvir a nossa experiência com Deus e para conhecerem o Senhor. Que hoje, nesse dia em que celebramos o Deus clemente e fiel, o Deus que seria capaz de tudo para que nós nos transformássemos no trigo, nesse dia, tenhamos a alegria de pedir ao Senhor em sua casa, na nossa oração comunitária e pessoal: Senhor, eu quero ser trigo nas tuas mãos. Que Deus te abençoe e até amanhã.